A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, diz assim: Indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos que o contexto dessa palavra vem, quando o Senhor está no Getsemane, Jesus Cristo, e ora, quando estava faltando pouco tempo para ele se oferecido em sacrifício, ou se oferecer em sacrifício, Que como ele era sendo Deus encarnado, ele se ofereceu. Não era alguém que tinha um controle, era ele que tinha um controle. Amém? Ele se fez carne. Ele fez-se, aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele era e sempre será, O Deus que amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu, aleluia, o seu Filho, Quer dizer, a própria vida, Glória a Deus, porque Filho, porque ele teve que se materializar no ventre de uma mulher por obra e graça do Espírito. Mas deixa eu falar para vocês, esse tema que eu vou falar é sobre essa angústia, que Jesus passou. Ele entrou em um nível profundo de angústia muito grande, porque ele já sabia o que ele ia passar, o que ele esperava. Sendo Deus, na natureza humana, glória a Deus, ele sabia, aleluia, que seria entregue na mão dos pecadores, que escarneceriam dele e que zombariam. Tudo que a natureza humana é capaz, aleluia, de fazer contra outro para humilhar, frustrar, bater, ele sabia que ia passar. E junto com o inferno, Porque o inferno, ele, com a sua ira contra ele, aleluia, inspirava as pessoas a se lançarem. Ele sabia de tudo que ele ia passar, até a morte e a ressurreição após. Mas deixa eu quero falar hoje sobre a depressão. A depressão, quando a gente vai ver o significado, um estado terrível, de angústia muito grande, é um estado de depressão, impotência, em que a pessoa se confronta de uma maneira tão frustrante, angustiante, que a pessoa fica desanimada ao ponto de desistir de si própria, da própria vida. E eu quero confrontar isso com a palavra, ou seja, não só confrontar, mas, digamos que, revelar Deus nesse estado para as pessoas, porque nós já vimos de pessoas que estavam, segundo relatos, seguindo o Evangelho, sendo cristão, e de repente entra nesse estado e não consegue sair, e termina que também comete o suicídio. Então vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês observem que nenhum sentimento abate tanto, entristece tanto quanto, aleluia, a pessoa quando coloca adjetivo sobre outro, menosprezando, ou quando a pessoa se sente, digamos, desnecessário para ele mesmo, Ele desiste dele. Então o que eu tenho a dizer é que Jesus é a porta. Para tudo Jesus é a porta. Jesus é a saída. O que nós precisamos entender é que como Jesus fez, nós temos que fazer.
Ele não fez como muitos possam até afirmar. Ele fez como Deus, por isso que ele triunfou. Ele não triunfou só como Deus. E ele que não fizesse, hein? Glória a Deus, ele tinha que fazer, ele tinha que triunfar, senão não triunfaríamos. Então é lá. A depressão, digamos que é uma porta que é aberta, que não deve ser aberta, ou seja, uma porta que é aberta, que precisa ser fechada. Para toda porta existe uma chave, né? Para toda porta existe uma chave. Então a depressão, digamos que seja uma porta que tem chave, que parece que foi perdida. Vamos colocar assim. Que quando a pessoa é confrontada porque perdeu, digamos, um relacionamento, porque alguém humilhou no passado, porque foi desprezado pela família, porque perdeu o emprego, porque perdeu as finanças, porque está afogado em dívida. São muitos os meios, né? As portas, digamos assim, que levam a pessoa a esse estado. Digamos, se entregar também a muitas coisas que não deveria. Então vamos lá. Jesus está caminhando para se oferecer em sacrifício por nós. E ele sabia de tudo que ele ia passar. Então o inimigo começa a o atacar, né? Confrontá-lo com um sofrimento que ele ia passar. Ele faz ele ver, a mente dele começa a vir contra ele, tentando dizer que ele não é capaz. Eu acho que isso é o caminho de todas as pessoas que ficam depressivas e se entregam a isso. Porque existe no homem dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Está sempre diante do homem. E observe que Jesus vem e está diante dele, mesmo sendo Deus encarnado, dois caminhos. De ir ao Calvário e desistir do Calvário. O propósito de Deus ou o desejo do coração. Com aquilo que ele estava vivendo, se ele desiste, a humanidade se perdia. Então não houve essa possibilidade. Ele abraçou que nesse momento de angústia, nesse momento frustrante, de desespero, foi que ele abraçou o propósito, aquilo que Deus queria para ele. Todas as pessoas, elas confrontam isso diariamente, de alguma maneira, ou até demora um pouco mais, a depender da natureza de cada um, ou como cada um foi forjado, está sendo forjado, foi tratado, é tratado. Mas o que acontece? Existem portas, já ministrei pessoas por interior, no aconselhamento, mas existem portas que são abertas, que tem que ser fechada, né? E a pessoa tem a chave é Jesus, a chave é a saída. E ela é Jesus, ela está na mão dele, ele que abre. Porque ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Então é necessário prestar bem atenção até o final nesse vídeo. Que tem gente que desiste fácil das coisas, isso não é bom. Vai. Glória a Deus. Quando uma pessoa está nesse grau, né, de tristeza, de angústia, de frustração, ele está sendo atacado de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora porque a própria natureza da pessoa fabrica coisas negativas contra ela. Nós temos que nos revestir de Deus contra a nossa natureza, porque a nossa natureza nos leva à frustração constantemente. Sabiam disso? Ela nos trai constantemente, porque ela é o poço da frustração. Porque a gente se acha impotente, a gente se acha insignificante, a gente se acha incapaz quando a gente confronta cada dificuldade, digamos, que a gente ou nunca enfrentou
ou tá tendo a lembrança de que já enfrentou e venceu, mas parece que ela, quando é renovada, vem com mais força, de uma maneira que não haja cura e a pessoa toma atitudes que não devem tomar. Glória a Deus. Eu já ministrei pessoas que só faziam chorar, e não conseguia sair desse, era parecia um labirinto. Aí tinha pessoas que oravam expulsando o demônio. A pessoa fala, orando faz, para o demônio faz bem, faz. Mas não era isso. O problema era a pessoa com a porta aberta de dentro para fora. Porque ambas as portas precisam fechar, a de fora para dentro e de dentro para fora. A de dentro para fora é a pessoa, e a de fora para dentro são os ataques do inimigo e do mundo, entendeu? Glória a Deus. Na verdade são 3 portas, né? O mundo usado pelo mal, o mal com as suas estratégias de derrota, e a porta de dentro para fora que a pessoa mantém aberta, sempre tem que ser fechada. Então, quando eu fui ministrar essa pessoa, fui chamado para ministrar, eu vou me adiantar para ver se o vídeo não fica tão longo, mas eu tenho que falar a situação, fechar para concluir o vídeo, viu? Então, veja bem, a pessoa, quando eu fui ministrar, foi até uma jovem, a mãe me chamou para ministrar, e o grau dela de depressão foi tão grande que ela ficava chorando, e de repente ela, por ter, digamos, conhecimentos cristãos e por ter um ministério, o diabo vinha sobre ela até cristã. E possuía na mente, não possuía no corpo, quer dizer, possuía em parte. Que na verdade ela não caía endemoniada, ela caía no chão frustrada consigo mesma. E isso ocasionava uma possessão. O diabo se aproveitava disso e falava. E as pessoas enfrentavam ele, mas não enfrentavam o que estava acontecendo com ela. Não só tentar expulsar o mal de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso é ensinando a pessoa a reagir. Glória a Deus. E a pessoa precisa reagir, precisa se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, o que acontecia? Aconteceu, eu ministrando ela veio chorando no meu encontro. Quando ela me vê, ela vem chorando. A primeira coisa que eu disse foi: pare de chorar. Não estou vendo motivo para você chorar. Talvez a mãe tivesse tomado um choque com isso que eu disse a ela. Eu não fiquei com pena dela. Eu não entrei na dela. Glória a Deus. Eu sabia que ali era uma estratégia do inimigo para continuar frustrando ela e mantendo ela naquele nível depressivo. Foi o que eu fiz naquela administração. Eu disse: pare de chorar, porque eu não estou vendo o motivo. E aí eu comecei a ministrá-la. Comecei a conversar com ela e aí ensinei. Primeiro o poder de Deus entrou, né? O poder de Deus manifesta e paralisou a ação do mal de fora para dentro, porque ele estava influenciando para ela não conseguir reaver a identidade dela, porque ela tinha perdido isso. Porque o diabo ele faz isso. Quando ele consegue abrir essa porta de dentro para fora, a pessoa sente que não tem mais jeito. Ele está ali de fora para dentro para manter essa porta aberta, para tentar levar a pessoa ao desespero. Então eu expulsei, o poder de Deus veio sobre mim, ele já foi paralisado. Quando ele é paralisado, fica eu e a pessoa. Ficou eu e ela. E aí eu ensinei a ela como lidar com isso e fui fortalecendo os pontos. E aconteceu que ela aprendeu a usar a chave e trancar a porta por dentro. Aleluia, glória a Deus, creia nisso. Alabachúria. Mas para isso você tem que cessar de procurar atalho, glória a Deus, naquilo que mata. O que é que mata? O pecado, a falta de comunhão. Entendeu? A pessoa quando está assim, ela quer fazer de tudo, mas a pessoa precisa primeiro fechar. Quando ela fecha, ela consegue reagir. Não é mágica, não é conto de carochinha, não é nada mágico, é poder de Deus, é a presença de Deus, é Deus.
É o Senhor que preenche a alma do homem. Não existe nada na ciência, na psicologia que possa fechar essa porta de dentro para fora, primeiro fechando a de fora. Porque o diabo ele é sagaz, o diabo ele tem a estratégia de derrota dele. Entendeu? Não vamos subestimar o poder do inimigo, por isso que a gente tem que confiar no Senhor. E aí o que aconteceu? Glória a Deus, ela se firma sobre o que eu orientei na palavra e o Senhor a liberta e nunca mais ela sentiu essa situação. E hoje ela é uma jovem guerreira, aleluia, já completou mais um aniversário, lutando e feliz com Jesus. Com todas as fraquezas, ela aprendeu a lidar com as frustrações, porque essa cura tem que vir de dentro para fora e a pessoa tem que sujeitar. No caso aí, ela não tinha o poder de decisão de sujeitar porque ela estava naquela situação com a porta aberta. Então alguém que estava ao lado, no caso a mãe, me chamou para poder sujeitá-la à minha ministração, à minha orientação. Amém, igreja? Então, para você que talvez que quando chegue esse vídeo, a sua For You, que você esteja nesse estado, conheça alguém, a saída Alabashuri Nikandaravai. É você, Amnegefiasi, fechar essa porta por dentro. E você precisa de ajuda. Você precisa reagir para nem entrar nisso. Mas feche essa porta por dentro. Jesus passou essa situação, Elias também passou uma situação semelhante. E quem o ajudou foi Deus. Deus o ajudou a fechar a porta por dentro para ele sair da caverna, porque ele já estava em um estado desesperador. Amém? Então o Senhor Jesus, ele sempre tem a palavra, ele é que tem. Não existe mal sem cura. Existe mal que a pessoa não quer sujeitar a cura. Ou você ouve, ou você sujeita, ou você perde. Em toda situação é assim. Se a pessoa estiver doente e for ao médico, um exemplo, o médico passar o remédio e ele não tomar o remédio, como é que ele pode ser curado? Amém? Então toda pessoa, seja qual for, ele precisa tomar o remédio, ele precisa sujeitar ao medicamento. Eu falo a orientação, nessa vez eu estou falando de orientação. Amém? Ele tem que, quando ele é ministrado, ele agir ouvindo, e no ouvir, o poder de Deus entra em ação e o liberta daquela frustração, daquela prisão, daquela desistência dele próprio, quando a porta se fecha fora e dentro, contra o mal, e abre a porta da preservação, da cura, da sanidade, do prevalecer, do ficar livre. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que o poder de Deus o fortaleça, o liberte, tire de toda a frustração, aleluia, de derrota. Mesmo que você passe por uma frustração, passe crendo que nesse mundo a gente tem que aprender que é necessário passar por muitas coisas, aleluia, mas nós precisamos agir, aleluia, fechando as portas contra a desistência, porque todos os servos de Deus passaram por frustração, mas aprenderam a fechar a porta por dentro, aleluia, sabendo que tudo isso é temporal, tudo isso passa, tudo isso, aleluia, é necessário para aprimorar o homem e não para levá-lo à derrota ou ser abatido. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que a gente prevaleça sempre no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom Adonai.